pedidos do Garantia Safra para agricultores paraibanos que foram negados. Antes da gente entrar especificamente do assunto, você em algumas outras redes públicas sempre falou da dívida que o Brasil tem, que Brasília tem com o Nordeste, especialmente a Paraíba. Você foi lá para debater essa pauta. Nós temos vários paraibanos em cargos, em espaços de relevância em Brasília, a partir de Hugo Mota na presidência da Câmara, mas nós temos nossos senadores. Veneziano foi vice-presidente do Senado há até bem pouco tempo, senadora Daniela, primeira secretária do Senado, o senador Efraim é líder da bancada, na Câmara também Federal, vários líderes de bancada. Você pode atestar aqui que efetivamente a Paraíba está com poder de reivindicar mais, ou ainda é aquela pequenina e constrangida Paraíba em Brasília, presidente? Pois é, a dívida que a nação brasileira tem para com o povo paraibano e nordestino e também o povo do norte é uma dívida histórica e ela só será paga um dia quando todos nós nos unirmos e fazermos essa cobrança de forma mais efetiva e forte. O que dívida é essa? Muita gente me pergunta. Eu vou lembrar aqui para os paraibanos que durante o período da República nós elegemos 39 presidentes do Brasil, dos quais 33 foram eleitos e são do Sul e do Sudeste. E esses presidentes, quando eleitos, gastaram maciçamente o dinheiro da República no Sul e no Sudeste, criando bolsões econômicos, desenvolvimento, qualidade de vida para as pessoas que lá moram, em detrimento aos nossos direitos, em detrimento ao Norte e ao Nordeste também. E fizeram atrocidades e que eu chamo de injustiça orçamentária. Vamos lembrar uma delas. Porto de Santos. Ora, nós moramos na Paraíba e todo o Brasil sabe que João Pessoa, Cabedelo, é o ponto mais oriental do Brasil. Está lá, mais próximo da Ásia, da África, dos Estados Unidos, da Europa. Nós estamos mais próximos dos mercados consumidores, dos mercados importadores e exportadores. A pergunta é, por que não fizeram a estrutura do Porto de Santos em Cabedelo? Por que fazer em Santos 3.000 quilômetros mar adentro? E por que não fizeram em Cabedelo? Tinha toda uma lógica, tinha todo um planejamento para lá fazer e fizeram lá. Simplesmente a resposta é essa, porque Santos é São Paulo e Cabedelo é Paraíba. Agora, e isso virou uma lógica normal, absurda. Mas, presidente, a minha pergunta é exatamente o seguinte, mas nós estamos talvez num dos melhores momentos da Paraíba do ponto de vista de ter representação política lá em Brasília. De fato, aí, na prática, essa nossa capacidade de articulação de Paraíba melhorou ou não? Ou não adiantou de nada esses homens estarem todos em Brasília com esses cargos todos? Eu acho que está faltando também o povo paraibano se unir às nossas lideranças políticas. Eu acho que as lideranças políticas, por si só, não conseguirão receber essa dívida que o Brasil tem para conosco. É preciso que haja essa união. É preciso que mostre cada vez mais ao Brasil o quanto ele foi injusto no ponto de vista orçamentário conosco. Se vocês observarem, as melhores universidades públicas feitas e construídas com recursos públicos foram feitas e construídas no Sul e no Sudeste. Os melhores cursos técnicos também, as melhores estradas, as melhores infraestrutura, os melhores hospitais públicos, todos eles construídos com recursos da nação brasileira, foram construídos no Sul e no Sudeste. As isenções fiscais que foram dadas às empresas para se instalarem no Sul e no Sudeste, que são pagas por nós, brasileiros como um todo, quase todas elas foram colocadas no Sul e no Sudeste. Lá atrás, Luiz, no tempo do milagre econômico, que eu considero esse momento o mais vergonhoso, o mais vexatório para nós nordestinos. Lá atrás, no chamado milagre econômico do nosso presidente Kennedy, lá nos Estados Unidos, ele inventou a história do milagre econômico para ajudar os países da América Latina. E para o Brasil trouxe diversas empresas automotivas, em parceria com o setor privado lá do americano. Trouxeram a Chrysler, a Chevrolet, a Ford e outras empresas do setor automotivo. Todas elas foram instaladas no Sul e no Sudeste, criando bolsões econômicos, qualidade de vida, emprego, renda
para o povo do Sul e do Sudeste. E para nós, nordestinos, sabe o que veio, Luiz? Por incrível que possa parecer, por mais absurdo que possa parecer, para nós veio saco de aveia de 50 quilos, que lá em Pocinho chamava de papa. Veio para a diocese no Recife e dividia para o Nordeste então, todo. Esmolas, oportunidades para uma região e esmolas para outra. E veio também roupa usada dos americanos. E por mais que isso seja vexatório, eu lembro bem que naquela época eu era criança, né? Eu era criança e sei lá qual a idade que eu tinha, e na minha cidade de Pocinhos, quando chegava a papa, quando chegava essa roupa usada, era um dia de festa na cidade. A gente usando provando aquela roupa, que geralmente era grande, né? Porque os americanos bem maiores do que são hoje, e nós éramos bem menores. O brasileiro começou a crescer de um dia desse para cá, mas naquele tempo o brasileiro era muito menor. E a gente provava aquela roupa, não dava, minha mãe levava para casa para rasgar e recosturar, né, para distribuir com os 8 irmãos, eu e mais 7 irmãos, que a gente, quando recebia essa roupa, era uma alegria muito grande. Quer dizer, o tratamento que a nação brasileira tinha para o Sul e o Sudeste, levaram emprego, levaram renda, levaram qualidade de vida, e para nós trouxeram roupa usada e saco de aveia de 50 quilos, parecia que era para ração de gado. Nesse caso que você passou em Brasília, foi tentando recuperar ou não que foi dado pelo governo federal, pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, a 65 municípios da Paraíba que os agricultores esperam o Garantia Safra. Antes era o Seguro Safra, chamado. Que o Ministério negou, dizendo que, apontando ali que choveu, que não teve prejuízo. Você teve com o ministro, você sentiu que eles respeitam hoje a Paraíba por causa de Hugo Mota, por causa do ministro Vitalzinho do TCU, presidente do TCU, enfim, ou não? Ou é a mesma coisa? Com toda certeza. Eu tive com o ministro graças à interlocução do deputado Murilo e do deputado Hugo Mota. E o ministro adiou. Apareceu um compromisso no interior, ele foi, adiou da quarta para quinta e terminou nos recebendo na sexta, na residência oficial do presidente da Câmara, Hugo Mota, lá por volta das 7h30, 8 horas da noite. Por sinal, meu voo era de 8 e pouco, eu teve que adiar o voo. Acho que a gente tem até sábado, imagem aí, tem até foto, a produção tem aí. Por sábado. E eu coloquei para o ministro que aquela aferição que o Ministério fez em algumas cidades da Paraíba estava errada. Que o ministro procurasse me explicar o que é que houve, qual foi o critério que foi usado, porque eu conheço a realidade dos municípios paraibanos e sei que os agricultores não tiveram lucro. E eu disse, olha, ministro, a cidade de Pocinhos, ali São João do Tigre, Cordeiro, Parari e tantas outras cidades que eu conheço e que não tiveram lucro e que o seguro safra não foi contemplado, que é um seguro, né? Um seguro que quem paga é o produtor, é a prefeitura, é o governo do estado da parcela e o governo federal. Então, são 4 entes que contribuem com esse seguro. O agricultor paga uma parte, a parte menor, as prefeituras, o governo do estado e a nação brasileira, a União. Mas eu dialoguei com o ministro, ele disse que tem uma ONG, ou mais de uma ONG, que faz a aferição pluviométrica, né, e que essas cidades tiveram um índice de chuvas, né, acima da média. Eu disse, ministro, e a aferição é essa? Ele disse, E eu, do ponto de vista técnico, está correto, eu disse, olha, ministro, não é bem assim. Para se lucrar, é preciso que chova, mas chova e essa chuva seja espalhada ao longo do tempo. Porque se chover 1000 milímetros só no mês de janeiro, ninguém vai lucrar, porque o milho precisa de chuva em fevereiro, em março e em abril. Precisa pelo menos de 3, 4 meses. Também. E na época certa. Então, ministro, essa sua lógica aí não está correta. Ele levou a equipe dele e no debate lá das explicações, ajudado pelo deputado Hugo Mota, a gente ganhou esse debate e ele de início já anunciou, olha, tem 2 municípios que recorreram. Foi o município de Pocinhos e o município de Esperança. Então, esses 2 municípios já vão ser contemplados com o seguro safra, porque nós resolvemos reavaliar o nosso estudo e entendemos que vocês têm razão. Então, esses 2 municípios, eu disse, ministro, eu estou aqui para falar não só por esses 2, eu quero falar também pelos restantes dos municípios, do semiárido, do sertão, do Curimataú, que tanto quanto Pocinho necessitam
necessitam desse seguro-safra, já faz parte do orçamento dos nossos agricultores. E ele disse, olha, então peça ao pessoal para ir ao IBGE, levar suas provas, fazer seu recurso, sua contestação, que nós vamos ter toda uma boa vontade de reavaliar e se porventura os municípios provarem que realmente não tiveram lucro, não tiveram safra, a gente vai pagar o seguro-safra. Agora, esse foi um caso específico do seguro-safra, mas a gente acompanhou mais recentemente o caso dos carros-pipa que pararam também. O governo Lula, que o senhor tanto defende, que o senhor defende, está falhando com a Paraíba? O que é isso? Está sendo desatento com a Paraíba, presidente? Eu acho que a operação carro-pipa é muito cara. E desde sempre, desde o tempo de Bolsonaro, parava, voltava, porque é uma operação muito cara, que hoje é comandada pelo Exército Brasileiro. Eu acho que com a metade do dinheiro, se fosse colocado na mão dos prefeitos e das prefeitas, os prefeitos e as prefeitas atendiam muito mais, levava mais água para a zona rural, né, e com um custo muito menor. Mas hoje está a cargo do Exército Brasileiro, é uma gerência muito cara, porque o Exército realmente tem toda uma logística em que encarece essa operação carro-pipa, né, diferente dos prefeitos e das prefeitas, porque já tem essa estrutura dentro da prefeitura, mas é uma operação caríssima que, vez por outra, falta orçamento. Mas isso não é coisa do governo Lula. O governo Lula, é bem bom que se diga, dos presidentes do Brasil que teve atenção, que investiu no Nordeste, o presidente Lula tem o primeiro lugar. Isso é fato, isso é verdade. É um presidente que tem um olhar especial, um olhar inclusivo, um olhar social para as pessoas que menos têm, e essas pessoas que menos têm, na sua grande maioria, moram no Nordeste e no Norte do Brasil, e o presidente Lula tem tido essa atenção especial. Justiça seja feita, o senhor defende o governo Lula e o presidente Lula de forma muito pública e clara. Lhe pergunto, o que é que o senhor acha, como é que o senhor avalia a postura, por exemplo, do senador Efraim Filho, que do União Brasil, cujo partido tem vários ministérios lá no governo federal, e ele disse claramente que eu não tenho a obrigação de defender o governo Lula. Eu, no máximo, ajudo a garantir a governabilidade. Mas ninguém votou em mim, então eu tenho um ministério lá, participo, mas não tenho obrigação. Como é que o senhor avalia isso? O senhor tem vontade de ter essa postura também? Olha, para ficar sem o ônus e sem o bônus? Olha, sinceramente, esse trato do governo federal com os partidos políticos lá em Brasília é uma coisa muito fora do normal, da lógica, né? Os partidos estão dentro do governo, têm ministérios, se aproveitam da máquina do governo com seus aliados, mas na hora de entregar, na hora de defender o governo, alguns componentes desse mesmo partido faz, outros não. Sinceramente, foge à lógica normal da política, né? Eu não vou aqui entrar em análise da postura do União Brasil, né, que agora é uma federação, junto com o PP, mas é estranho que isso ocorra no Brasil. Eu acho que o partido, quando está dentro do governo, o partido, quando está em defesa de um projeto político, ele deve defendê-lo, e seus componentes também. O senhor, lá em Brasília, conseguiu, inclusive ao lado do presidente Hugo, avaliar se o Hugo Mota está bem em Brasília e se há, de fato, a possibilidade dele deixar todo aquele tamanho dele lá e vir ser candidato ao governo da Paraíba aqui. Tem até carro com adesivo já rodando e tal, Hugo Mota governador, tem alguns partidários deles que fazem essa defesa. Mas o que é que o senhor viu em Brasília para fazer essa análise real, presidente? Olha, se depender do povo de Brasília, eu estive no gabinete de Arthur Lira, eu sou admirador daquela maneira firme que Arthur Lira faz política, e sempre que eu vou em Brasília eu passo no gabinete dele. Estive lá conversando com ele, e Arthur Lira resumiu. Ele disse, olha, Brasília precisa de Hugo. E o presidente Lula também. Então, se depender do presidente Lula, se depender dos amigos dele de Brasília, ele vai continuar por lá. Agora, a grande pergunta que eu faço à Paraíba, e que foi feita por um ex-vereador de Buqueirão, na Paraíba, Luciano. Eu conversando com ele ali na área de lazer lá do meu prédio, faz tempo, ali no Carnaval, e ele perguntou a mim se Hugo Mota vem para Paraíba ser candidato a governador. Eu disse, tá, rapaz, eu acho que não, eu acho que ele está em lua de mel com o poder, ele vai ficar por lá mesmo, lá para Brasília. Aí o Luciano disse a mim, quer dizer que ele vai trocar 2 por 16? Aí quando ele disse isso, eu voltei e disse, como é a história de 2 por 16?
Ele só vai trocar 2 anos de presidente da Câmara por 16 anos, 8 de senador e 8 de governador. Que ele, na lógica dele, Hugo vindo para cá, se elege governador e mais 8 anos de senador quando ele estiver saindo do governo. Eu disse, essa sua lógica aí é muito forte. Mas foi antes ou depois de você ir para Brasília? Foi bem antes, foi no carnaval ali. E agora? O que é que você viu lá de Hugo? O que eu vi, Hugo não dá a menor pista. O que me fez acreditar que a preço de hoje ele continuaria em Brasília foi as pessoas que estão ali em sua volta, a exemplo de Arthur Lira e outras lideranças políticas de lá, e o próprio presidente Lula, que outro dia pegou no braço de Hugo e disse, olha, é importante você continuar em Brasília, porque o Brasil está carente de lideranças novas. Então você hoje é uma das grandes lideranças jovens do Brasil, é importante você continuar aqui em Brasília. Então, mas da parte de Hugo eu não senti nenhum sinal que ele possa vir para a Paraíba ou continuar em Brasília. Eu acho que ele está cumprindo a missão e o tempo vai dizer qual é o caminho de Hugo a partir dos acontecimentos de Brasília e da Paraíba também. Ô, presidente, eu lhe perguntar de forma muito objetiva também, quais as reais chances que o senhor considera de Hugo Mota, em algum momento, lhe defender, lhe oficializar como candidato ao governo pelo Republicanos, de forma real, presidente? Quais são as chances que o senhor tem mesmo? Olha, eu tenho todas as condições de ser candidato a governador da Paraíba. Eu já tenho quase 15 anos defendendo o projeto político do PSB. 15 anos. Nos momentos de maiores dificuldades do governo Ricardo I, Ricardo II, eu lembro que Ricardo tinha uma base vasta na Assembleia e foi saindo. Ficaram 5 deputados defendendo o governo Ricardo. Eu era um dos 5. Então, passei o tempo todinho dando governabilidade ao governador Ricardo. Já na presidência? Já fui eleito presidente quando ninguém achava que eu ganhava. E fui para a luta e consegui vencer as eleições. Dei tranquilidade e governabilidade ao governo Ricardo. Os 8 anos de João agora, o João não gastou 1 minuto sequer com a Assembleia. Dei governabilidade ao governador João. Né? Você vê o sofrimento de Lula lá em Brasília, dialogando com o Congresso, Câmara Federal, Senado Federal, gasta muita energia com esse diálogo. Aqui na Paraíba, absolutamente tranquilo, porque a gente garante ao governador João governabilidade. E com muita lealdade, com muita firmeza. Agora, não sou submisso. Eu nem fui submisso a Ricardo, nem sou a João. Eu sou o que sou, Adriano Galdino, tenho minhas convicções, minhas posições, não digo nada para agradar ninguém, nem tampouco para desagradar ninguém. Digo o que eu acredito e o que eu penso. Então, por tudo que eu já fiz por esse PSB, por estar defendendo esse projeto há mais de 14 anos, dando governabilidade a Ricardo no passado, a João agora no presente, por estar dentro de um partido que é o maior partido da Paraíba, que tem 9 deputados estaduais, agora com o Felipe, que vai se filiar sexta-feira que vem, com 3 deputados federais, com 50 prefeitos na legenda e mais 30 que seguem a nossa orientação, que estão em outras legendas, com o presidente da Câmara Federal, com o presidente da Assembleia, com o atual vice-presidente da Assembleia. Então nós temos uma estrutura política na Paraíba que é grande e é a maior em termos de partido político. Então nada mais natural que esse partido político grande, que esse partido político, que é o maior da Paraíba, que tem seus membros leais ao governador João, porque é bom que se diga, né? O republicano foi o fiel da balança na eleição passada. Sim. Se a gente não tivesse ficado com o governador João, o governador hoje não era João, era Pedro. Olha. Né? A gente foi fiel da balança para Efraim. Se a gente não tivesse ficado com Efraim, o senador hoje não era Efraim. Então, a nossa ficada, o nosso apoio a Efraim foi determinante para a sua vitória. E o nosso apoio ao governador João foi determinante também para a sua vitória. E o republicano hoje ainda é maior do que foi na eleição de 22. Ele hoje continua sendo o fiel da balança. Se o republicano fica no governo, o governo tem a certeza que será vitorioso. Mas se o republicano sai do governo, o governo tem a certeza que perde as eleições. Isso é fato, isso é verdade. A Paraíba toda sabe disso. E eu, quando participei da reunião lá na Granja,
Em janeiro. Em janeiro. O Cícero falou, se a gente unido, a gente ganha. Hugo Mota falou, a gente unido, a gente ganha. O governador falou, a gente unido, a gente ganha. Daniele falou, a gente unido, a gente ganha. Aguinaldo falou, a gente unido, a gente ganha. Lucas também falou. Foi um mantra. A gente unido, a gente ganha. Aí quando chegou a minha vez, eu disse, vamos traduzir no português político. Vocês estão dizendo que se o republicano ficar, a gente ganha. Se o republicano sair, o governo perde. Então, a gente quer ficar, a gente quer continuar na base do governador João, mas o que a gente quer é o quê? É reconhecimento. O que a gente quer... Traduz esse reconhecimento. Quer que ele veja forma prática. E quer que ele nos dê o tamanho que nós somos. Nós votamos no PP e votamos no PSB, lá em 22, sem ter um cargo na chapa majoritária. Hoje nós somos o maior partido da base do governo. Nada mais natural que esse maior partido tenha a cabeça de chapa. Eu não estou pedindo para mim, não, estou pedindo para o partido. Certo. Que pode ser para Hugo, pode ser para mim, pode ser para o Wilson, para qualquer companheiro do Ou seja, republicano. se não tiver a cabeça de chapa, é uma demonstração de não reconhecimento. Exatamente. E é um sinal da saída do republicano, na sua visão. Eu não vou dizer que vai ser a saída do republicano, mas a falta de reconhecimento ao nosso tamanho. Nós fizemos um gesto com o PSB, fizemos um gesto com o PP, votando neles, sem estar na chapa. E nós hoje somos o maior partido da Paraíba e resta a eles reconhecerem o nosso tamanho e fazer o mesmo gesto, votando na gente. Por que não? Por que eles não podem votar na gente? Nós só servimos para votar neles? Por que eles não podem votar no republicano? Eles são quem, por favor? Eles são quem? João, Lucas e Cícero? Os demais partidos da base que estavam na chapa majoritária. Quem estava no partido da chapa majoritária? O PSB e o PP. Então, se o republicano só serve para votar neles, eles não podem votar na gente também, não? Nós somos o partido maior da Paraíba, temos vários companheiros que são merecedores de estar na chapa majoritária, normal, natural, que eles possam também votar conosco. Mas como é que o senhor avalia o movimento, então, dos Ribeiro e de Cícero Lucena, diante do senhor está falando aí? O movimento de cada um dos companheiros que estão na base do governo é profundamente normal. Cada um tem seu direito de buscar aquilo que eles acreditam. Mas aí é que está. Eu acho que com o tempo eles vão começar a reconhecer e vão ver que eles não querem perder. É melhor perder parte do boi que o boi todo. Lá em Pocinho o pessoal diz isso. Né? Quando eles compreenderem que se só ganha com o republicano, é melhor eles perderem um pedaço do boi que o boi todo. Tá certo? Lá em Pocinho tem esse ditado e é a pura verdade. Então, ou seja, enquanto estão falando em cavalo, tem que se preocupar com o boi. Exatamente. Então, o governo e a base, os partidos que formam o governo, tem que ter essa compreensão. Nós, do Republicanos, fizemos um gesto com o PSB, com o PP, votamos neles sem estar na chapa majoritária. Está na hora deles também reconhecerem a nossa valia, o nosso tamanho e eles também votarem conosco. Nós temos grandes companheiros que podem assumir a condição de governador na chapa majoritária e também ocupar outros cargos. Agora, presidente, o senhor fez aí um balanço, um profundo balanço do crédito que os republicanos têm com o PSB, com o PP, com o Cícero, com os Ribeiro e tudo. Mas eu lhe perguntei sobre o Hugo Mota. Antes de chegar nesse povo, eu quero perguntar sobre o Hugo Mota. O senhor acha que o Hugo Mota pode dar um drible a Adriano Galdino? Essa é a minha pergunta. Quando chegar na boca da indicação de um candidato ao governo, o Hugo Mota faz, não, eu estou satisfeito aqui com a indicação do senador, da senadora, tal. E dá um drible em Adriano Galdino. O Hugo Mota é muito correto politicamente, é um cara muito decente, é um cara que conversa, que dialoga conosco. E o Hugo Mota não joga assim, não. Ele é muito correto, muito honesto com suas posições. Eu acho que o Hugo Mota pode ser, sim, o candidato a governador. Talvez eu não seja o candidato, porque o próprio Hugo venha a ser candidato a governador. Mas não sendo. Aquele ambiente de Brasília é muito hostil, né? Eu acho muito selvagem. Eu acho que o Hugo contribuiria muito para a nossa Paraíba aqui, enquanto governador. Mas se ele não for, ou não quiser vir, ou não estiver disposto, ou preferir contribuir com a Paraíba e o Brasil lá em Brasília, eu estou pronto e preparado para assumir essa missão como candidato a governador pelo republicano. E outros companheiros também têm essa mesma condição e podem também desempenhar essa mesma função. Não estou brigando por meu nome em particular.
estou brigando para defender o meu partido, que é o Republicano, que é merecedor de ter o candidato a governador. E a Paraíba sabe disso, todo mundo aqui sabe disso, da Paraíba, do nosso tamanho, da nossa grandeza política, e nada mais natural e normal que tenhamos o candidato a governador pelo Republicano, apoiado pela base do governador João Azevedo. Raul, disse que o senhor tomou gosto, essa sua passagem agora em Brasília, o senhor tomou gosto. Fez até discurso lá no Senado, Exatamente. numa sessão especial. Tomou gosto? Quer dizer, entrou no seu radar Brasília. Inclusive, a gente perguntou isso ao deputado Murilo Galdino e ele disse, olha, no dia que Adriano Galdino quiser, aliás, eu já disse isso antes, esse movimento dele para Brasília, ele é o condutor desse nosso grupo e ele estaria naturalmente com as portas abertas para ir para lá. Olha, é muito bacana aquele ambiente de Brasília, né? Fui no Senado Federal, convivi lá um pedaço da manhã com alguns senadores, alguns funcionários, discursei na tribuna do Senado e realmente a gente fica muito emocionado, né? Até porque eu venho de uma origem muito humilde, né? E chegar aonde cheguei, lutando, que ninguém nunca me deu nada, eu sempre digo isso, Luiz. E lembro também que eu já nasci lutando, porque minha mãe, graças a Deus, está viva, está com Alzheimer, infelizmente ela não sabe, não me reconhece mais, nem os seus filhos, mas a gente sabe a grandeza que ela foi nas nossas vidas, né? E ela é uma senhora com 1,50 m e pouco. E eu nasci com mais de 5 quilos. Então, para eu nascer... Deu trabalho. Para eu nascer, eu tive que ajudar minha mãe. Então, eu já nasci lutando. E desde sempre que eu luto, né? Subindo ladeira, enfrentando desafios, enfrentando preconceito. As pessoas, às vezes, não levam em consideração Adriano, porque Adriano é do interior, é de Pocinhos, é filho de borracheiro, é filho de caminhoneiro, é filho de uma cidadã que vendia Avon de porta em porta, que tinha uma pequena cantina no Colégio Municipal Padre Galvão, porque Adriano vendeu confeito quando foi criança, que foi garçom, porque Adriano foi empregado de mercadinho, porque Adriano é um filho do povo, filho de pessoas humildes, de origem humilde, aí não querem me dar o valor que eu tenho politicamente, porque acham que essa prerrogativa de ser governador só pertence às famílias tradicionais da Paraíba ou aos filhos do rico da Paraíba. Não, afinal de contas, pessoas como eu na Paraíba, os filhos do povo, nós somos 95% dos paraibanos. Nós somos a grande maioria dos paraibanos, pessoas como eu, filho de agricultor, de professor, de servente, de pedreiro, de pintor, de funcionários públicos, etc. Somos nós, 95% dos paraibanos. Então, nada mais normal e natural que um filho do povo possa chegar a governador da Paraíba para representar a grande maioria do povo da Paraíba, que são, como eu, os filhos do povo da Paraíba. E eu estou preparado e pronto para isso, para defender aquelas pessoas que menos têm, para que cada vez mais possamos ter um governo socialista, inclusive um governo que tenha um olhar voltado para as pessoas que mais precisam. Ô, presidente, vou pegar exatamente a sua expressão, sua palavra aí, normal e natural, para lhe perguntar se você não considera que a candidatura do vice-governador Lucas Ribeiro é uma candidatura natural, como disse o Aguinaldo Ribeiro, como disse certa vez João Azevedo, depois deixou de dizer, mas que ele assumindo seria uma candidatura natural, porque era o vice-governador, se João sair, seria um candidato natural do grupo ao governo. Eu acho que qualquer cidadão paraibano que tiver com seus direitos políticos em dia, pode ser candidato. O Lucas pode ser candidato pelo partido dele, o partido dele agora é a federação, sim, né? Adriano Galdino pode ser candidato também, por que não? Pelo Republicano. Cícero Lucena pode ser candidato, não sei se vai continuar na federação. Você está defendendo vários candidatos do governo? Eu não estou defendendo, não. Estou dizendo que cada um tem o direito de se achar candidato natural. Eu me acho candidato natural porque eu represento quem? Eu represento os filhos do povo da Paraíba. Eu represento a grande maioria do povo da Paraíba, que são, como eu, 95% dos paraibanos. Nada mais natural e normal que a Paraíba tenha um governador, filho do povo, para representar 95% dos paraibanos, que, como eu, são filhos do povo da Paraíba também. Então, a minha candidatura tem essa normalidade, essa naturalidade, por representar 95% dos paraibanos, que são os filhos do povo. Então, eu estou pronto e preparado para essa missão. Se Deus me permitir, estarei candidato e estarei governador da Paraíba também. O senhor acha que os ribeiros podem ficar isolados nessa candidatura natural de Lucas Ribeiro? Que leitura você faz? Olha, eu não sei até que ponto você dizendo isso aí, né? Primeiro você saber se eles vão assumir o governo ou não. Porque a candidatura de Lucas só existe se assumir o governo.
Verdade. Né? Só existe se assumir o governo. Se não assumir o governo, a candidatura dele não existe. Não tem sentido algum. Saber se o governador João vai sair ou não. Se ele vai encontrar a solução política que lhe dê as condições e a tranquilidade de ser candidato e eleito senador. Porque essa condição, a meu ver, passa também pela candidatura da senadora Daniela. Né? Se ela realmente é candidata ou não. Aquele discurso de Ribeiro, só vai ter um na chapa. É verdade? Se for, qual é deles? É Lucas? É ela? O senhor acredita ou não acredita nisso? Eu, particularmente, acho que se ela assumir, os dois são candidatos, tanto ele como ela. Mas já disseram que não tem bom, duas então você perguntou a mim, Isso, né? Você perguntou a mim, não foi a ela? O senhor não acredita essa fala? Estou perguntando a mim, eu estou dizendo que eu acho que os dois são candidatos. E ela sendo candidata, ela põe em risco a candidatura do governador João Azevedo. Porque hoje, Veneziano largou na frente, está bem à frente, com apoios de prefeitos dentro da base do governo. Tem muitos prefeitos que honram a palavra, honram o compromisso, já fizeram o acordo e vão manter esse acordo. E ela sendo candidata com um filho governador, o filho vai usar a máquina, vai trabalhar para eleger a mãe. Não tenha dúvida que ela será a mais votada e possivelmente João vai disputar com Veneziano a segunda vaga com muita dificuldade. E essa é a minha leitura. Aí eu quero lhe perguntar, com base na sua experiência, na sua leitura política, com base principalmente na sua relação diária com deputados estaduais e com prefeitos da Paraíba. Se João Azevedo deixar o governo para ser candidato ao Senado, ele pode contar tranquilamente, seguramente, com o apoio de prefeitos e de deputados estaduais, ele fora do governo? Pois essa relação política é uma relação muito complexa, né? Muito difícil. Eu vejo que tem muitos prefeitos hoje que marcham com o governo, que estão no governo, que esperam uma atenção maior do governo. Aí você pergunta assim, mas se ele deixar o governo, se ele largar, se ele largar a caneta... O que é que dizem os deputados e prefeitos? A caneta vai ter defecções. Nem todos os prefeitos que hoje estão com o governo vai continuar com o governador João. Até porque, como eu falei, alguns já estão com o veneziano. E tem alguns... Mas pode votar em dois. Certo. Mas aí vem a senadora candidata, mãe do governador, que vai chegar com o quê? Com convênios, vai chegar com nomeações e por aí vai. Aí até que ponto os prefeitos e essas lideranças vão continuar fiel ao governador ou vão repensar e vão passar para o lado da senadora, vão continuar com apoio a veneziano. Veneziano tem um freio de arrumação muito importante e muito grande, né? E de muita importância, que TCU. É o TCU. Hoje, todos os prefeitos da Paraíba têm 10, 15 convênios. E esses convênios são fiscalizados por quem? Pelo TCU. Né? Será que esses prefeitos recebendo recurso de veneziano, fazendo acordo político com veneziano, que ninguém está obrigado a fazer acordo com ninguém, mas se faz, cumpra-se. Adriano Galdino é conhecido na Paraíba como político de palavra, homem de palavra. Graças a Deus. Aprendi isso com meu pai. Né? Meu pai, um borracheiro, um caminhoneiro, mas dizia, o homem tem que ter palavra. Então, será que esses prefeitos que fez acordo com o veneziano vão ter coragem de romper esses acordos, sabendo que o Tribunal de Contas é quem vai fiscalizar esse convênio? Mas aí é uso do outro poder, presidente. Eu não sei até que ponto isso aí vai ser possível, vai acontecer. Isso é política. Isso é política e a gente conhece o ambiente político. Agora isso é fato. É fato que tem muitos prefeitos da base do governo que hoje já estão fechados com o veneziano. Se vão continuar ou não, só o tempo dirá. Agora, deixa eu ir para os deputados, que aí o senhor conhece talvez mais do que os prefeitos. Que avaliação os deputados têm do governador João Azevedo? Que nota os deputados dariam, em média, para João Azevedo nessa relação hoje? Olha, não só os deputados, eu também, como governador, como gestor, João é nota 10. Nunca se fez tantas obras na Paraíba como o João faz. Então todos apoiariam o governador? Mas você não deixou eu terminar. Agora, no campo político, né, ele não carece assim de um trato melhor, de uma aproximação melhor com a classe política, de uma liga, né, de uma atenção especial, daquele jeitinho que a classe política gosta, né? Eu lembro muito bem de Ronaldo Cunha Lima, que você
despachava com o Ronaldo, às vezes não conseguia levar nada, ele não liberava nada, mas todo mundo saía satisfeito, porque ele tinha uma maneira peculiar de atender as pessoas, que era uma coisa fantástica, né? E Ronaldo conseguia agradar gregos e troianos. E eu costumava dizer que quem quisesse ficar contra Ronaldo, não se aproxime de Ronaldo. Porque se alguém se aproximar de Ronaldo, você ficaria já amigo dele e correligionário dele, porque ele tinha essa capacidade, esse carisma, né? Eu estou lhe perguntando isso porque esse é um debate que, historicamente, nas duas últimas décadas, por exemplo, todos os governadores, ex-governadores, foram eleitos senadores da República, né? Maranhão foi eleito senador da República, Cássio Cunha Lima foi eleito senador da República, que se dizia de Ricardo Coutinho, que não deixou, que se ele tivesse saído, tinha sido eleito dormindo numa rede. Com certeza. Ao Senado. E por isso que eu estou perguntando, João, na sua visão, ainda não tem aquilo que Maranhão, Cássio e Ricardo tinham naquela época deles para o Senado? Pois é, João tem essa dificuldade, porque a coisa andou rápido aí no campo da oposição. Veneziano largou na frente, Veneziano saiu na frente em busca desses apoios, né? E quem vai assumir o governo, se João sair, é o filho da senadora que vai, na minha ótica, eu posso até estar enganado, mas na minha ótica, ela é candidata a senadora com ou sem o filho no governo. Então, ela tendo um filho como governador e ela candidata, ela vai ser a mais votada. E o governador vai disputar a segunda vaga com o veneziano, que largou na frente e está dentro da base do governo com votos declarados. Eu conheço vários prefeitos da base do governo que hoje declaram um apoio ao veneziano. E veneziano tem uma coisa que nem João tem, nem Daniela tem. Voto dentro do bolsonarismo. Veneziano tem os votos do campo de Lula, que Lula abertamente defende veneziano, até porque veneziano realmente dá apoio ao governo Lula, tá certo? E veneziano tem apoio dentro do campo dos bolsonaristas. Veneziano tem o apoio de Bruno, tem o apoio de Efraim, tem o apoio de Romero, tem o apoio de Cássio, tem o apoio de Pedro, tem de Fábio Ramalho e outros mais que hoje estão no campo do bolsonarismo, mas votam em veneziano. Então ele tem aí uma votação expressiva dentro do campo de Lula, como também dentro do campo do bolsonarismo. Mas é uma movimentação para levar veneziano para a base do governo, para se fazer uma composição mais base de Lula. Você acha que cabe? Olha, vai depender dessa federação, né? Tem uma história de uma federação aí de republicano e MDB. Se isso acontecer, aí vai ter muitas consequências dessa união. Aí é deixar acontecer para a gente analisar as consequências que virão após essa federação. Tá, para mudar de tema aqui, só uma última pergunta sobre 2026. Qual é a sua leitura sobre previsão de data para essas definições, seja de João decidir, seja de Hugo decidir, para que você tenha clareza, ou você acha que não, dá para esticar isso até abril de 2026? No direito, né, quem tem prazo tem tempo, né? Na política nem sempre, né? Eu acho que o tempo ideal de se definir isso aí, no mais tardar, final do ano, começo do ano que vem, deveria ter essa definição. Eu acho que a base do governo já perdeu muito tempo e apoios, porque não definiu a chapa de senador, por exemplo, e como também o governo do Estado, né? Então a gente perdeu com isso. Mas eu acredito que só vai ter uma definição no início do próprio ano, do próximo ano, porque tem muitas variáveis acontecendo, tem a candidatura de Cícero, né? Tem essa possibilidade de João sair ou de João ficar, né? Tem a nossa candidatura enquanto republicanos, né? Enfim, são coisas que estão acontecendo numa rapidez muito grande e que precisa ser amadurecida para que a gente possa tomar a decisão correta. Bom, vamos falar sobre Alana Galdino, conselheira do Tribunal de Contas do Estado. A Paraíba Tudo acompanhou essa discussão toda nas últimas semanas, nos últimos meses. Ela é empossada, conselheira do TCE. E aí, quando se imaginava que esse assunto não seria mais debatido, o senhor volta com uma discussão de fazer algumas alterações com base em regimentos da atividade do Ministério Público de Contas lá do TCE. Essa é uma briga para valer e vale a pena essa briga com o Ministério Público de Contas, não é uma presidente? questão de briga, não. É uma questão da gente fazer uma análise, né, de uma forma muito tranquila, muito clara. E se isso acontecer, que eu anunciei que vai acontecer, e se acontecer, nós vamos chamar para o debate os procuradores do MPC de Contas, os conselheiros, vamos chamar a auditoria. Isso é uma coisa dialogada, conversada, para que a gente possa fazer uma coisa bem equilibrada.
Mas nós, por exemplo, nós políticos, estamos muito acostumados a ver publicações que difamam um prefeito ou uma prefeita de uma auditoria. O que é auditoria? É a primeira análise de uma prestação de conta. Aí a auditoria solta para a imprensa, a auditoria recomenda o prefeito devolver 200 milhões, 1 milhão, 200 mil reais, 50 mil reais. Encontra uma outra irregularidade. Exatamente. Aí aquilo é divulgado na Paraíba toda. Antes de sanar. Acaba com a imagem do prefeito ou da prefeita. Aí depois da auditoria vem o MP de contas. Às vezes o MP de contas acompanha a auditoria, às vezes não. Depois do MP de contas vem o relator. Às vezes o relator acompanha a auditoria, às vezes não. Depois do relator vem um pleno. Às vezes o pleno acompanha a auditoria, às vezes não. Aí depois, esse mesmo caso que os auditores soltaram ali para a imprensa, denegrindo a imagem do prefeito, da prefeita, do secretário de Estado ou do próprio governador, depois essa mesma análise pelos auditores, feita pelos auditores nesse sentido, foi modificada pelo MP de contas, foi modificada pelo relator, ou foi modificada pelo pleno, dizendo não, essas coisas são regulares. E aí, como é que fica o estrago que foi feito na imprensa lá atrás? Então, essa coisa precisa mudar. A gente precisa colocar lá, olha, vamos publicar só após a decisão final. Após a decisão final, se a auditoria quiser publicar, o MP de contas quiser publicar, ou o próprio pleno publicar, tudo bem. Mas publicar lá atrás uma decisão que pode ser modificada somente com o intuito de denegrir a imagem dos prefeitos e das prefeitas, precisa mudar. Né? Tem algumas coisas tanto nesse sentido. São essas coisas que eu vi, acompanhei nesse período, que nós precisamos debater. Para o debate político, até os alertas já são usados. É o alerta. Também. Quando o TCE emite alertas sobre... Outra coisa também, que esse alerta podia ser, ao invés de ser público, ser privado para a caixa postal da prefeitura ou e-mail da prefeitura. Né? E o Tribunal de Contas, eu disse isso lá atrás, quando eu fui relator de um conselheiro, eu disse, olha, o grande papel do Tribunal de Contas será alcançado num ano que ele não punir ninguém, num ano que não reprovar a conta de ninguém. Por quê? Porque o papel do Tribunal de Contas não é punir, é orientar, é evitar que haja irregularidade. Esse é o grande papel do Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas, o MP de Contas da Paraíba tem uma estrutura hoje de órgão dentro de um órgão. Por exemplo, o Tribunal de Contas tem a ouvidoria, o MP de Contas tem a ouvidoria também. O Tribunal de Contas tem procuradoria, o MP de Contas tem procuradoria também. Coisa que o MP de Contas do Tribunal de Contas da União não tem. O MP de Contas do Tribunal de Contas da União, do grande Tribunal de Contas da União, não tem. O MP de Contas da União não tem a estrutura e cargos que tem o MP de Contas da Paraíba. Então, são esses abusos, essas extravagâncias que a gente pode dialogar no sentido de contornar. Nada no campo de revanche, nada no campo de vingar, não. Que houve abuso, principalmente de uma procuradora lá, que se sentiu contrariada, porque ela queria ser conselheira, e foi na Assembleia, procurou, a secretária dela procurou a minha secretária para que eu viabilizasse as assinaturas para ela concorrer à conselheira. Eu não me emprestei a esse serviço. Ela ficou chateada porque ela é daquelas pessoas que quando quer uma coisa, ela Isso acha que... aconteceu quanto tempo antes de se começar a... Foi naquele período. Naquele período pegando... Você nunca publicizou isso, né? Quer dizer... Não, já publicizei. Essa parte específica de que ela procurou... Já disse várias vezes. Ela não, mandou a secretária ligar para a minha secretária, com essa intenção de que eu me prestasse esse serviço de pegar as assinaturas para ela, porque na cabeça dela, ela é merecedora e ela não gosta de ser contrariada. Como eu passei, Terezinha, eu não vou receber, sim, ela queria vir falar comigo, mas eu não vou recebê-la porque eu não vou me emprestar a esse serviço. Se ela quiser pegar as assinaturas, ela e qualquer outra, que ela venha dialogar com os deputados. Então ela não veio, se sentiu contrariada e ela não gosta de ser contrariada, né? Ficou logo raivosa e fez aí, de certa forma, um espetáculo grande todo esse episódio aí do processo e da nomeação da conselheira Arana.
Agora, presidente, vou lhe fazer uma pergunta que chega da vontade de pedir um intervalo para o senhor responder no próximo bloco, mas não vou nem pedir um intervalo para o senhor responder logo direto aqui. Vamos para a luta. Tem uma segunda vaga já para ser aberta. A gente praticamente essa discussão estendeu um pouco, quase colou na segunda vaga agora, que é do conselheiro Fernando Catão. Se eu não me engano, em outubro de 2025 agora, ele também se aposenta e abre-se outra vaga. Essa vaga, dizem, é aí que eu quero perguntar, o senhor já prometeu ela para umas 8 pessoas aí. Indicação do governador, de Hugo Mota, de próprio Tovar Correia Lima, tal. Afinal de contas, essa segunda vaga já está pactuada, já tem um nome, é Tião, é outro nome, ou está completamente aberto, o senhor não se mete mais nisso, ou o senhor vai conduzir também lá na Assembleia essa vaga? Eu não sei se a mentira é sua ou de quem lhe disse. Eu não prometi essa vaga a ninguém. Presidente, eu aqui no Frente a Frente, eu sou porta-voz de tudo que circula e trago para cá. O programa existe, só para complementar, o programa existe exatamente para que a gente possa discutir os assuntos que estão na rua e que são enfrentados e confrontados frente a frente com o convidado. Deixa eu terminar de responder. Então, o que eu disse? Tião, se Tião se viabilizar, ele tem nosso apoio. A vaga primeira era dele. E vocês, olhem, escuta o que eu estou dizendo. Nessa segunda vaga, vai ser tudo tranquilo. Porque essa zoada todinha de Alana, não foi contra a Alana, não. Porque a Alana não tem um processo sequer. A Alana, o CPF dela é limpinho, zeradinho, bonitinho. Não tem um processo sequer. O problema todinho é Adriano. Essa zoada todinha foi contra mim. Foi contra Adriano, porque para muitos, um cidadão lá de Pocinhos, filho do povo, uma família humilde, não ter o direito de indicar uma conselheira no Tribunal de Contas. Isso é preconceito contra quem vem de baixo, contra quem lutou muito para chegar onde cheguei, tá certo? Contra de origem pobre, de origem humilde, que foi garçom, que foi empregado de mercadinho. Toda essa zoada foi contra mim, não foi contra minha filha, não, porque ela não tem sequer um processo. Isso é preconceito das pessoas que se acham merecedoras, porque venho lá do interior. E tenho orgulho de ser do interior, tenho orgulho de ser de uma cidade pequena, né? Tenho orgulho de ser filho de Antônio Galdino e de Elizabeth Pereira de Araújo, 2 guerreiros que souberam criar seus filhos. Graças a Deus, todos nós formados, com mais de uma formatura. E eu cheguei aqui, deputado estadual, presidente da Assembleia, sem nunca ninguém ter me dado nada. Você sabe muito bem disso. Fiz muito e nunca fui reconhecido, como deveria ter sido, né? Como deveria ter sido. Ainda hoje eu não sou reconhecido como devo ser reconhecido pela classe política, Foi assim, você lembra muito bem que você era secretário de Ricardo? Como eu me dediquei ao governo de Ricardo, não tive o reconhecimento devido. Sou muito amigo dele hoje, fui ontem, sou hoje, às vezes converso com ele. Agora não estou sendo reconhecido pelo governador João, dei governabilidade de João há 8 anos, né? E não estou tendo o reconhecimento que eu mereço. Mas isso já faz parte do meu karma. Para mim, nada foi fácil. Sempre teve dificuldade, mas mesmo assim, eu enfrento essa dificuldade. E a segunda vaga? O senhor está dizendo que é para Tião? Não, se Tião resolver as suas dificuldades, né, que ele tem se viabilizar enquanto candidato, ele vai ter a minha preferência. E aí eu vou dialogar, vou buscar as pessoas que quiserem conversar comigo, né, e quiserem conversar com essa segunda vaga, eu vou ouvir. Mas essa história de dizer que eu tenho compromisso... Não tem compromisso com ninguém? Não tenho compromisso com o Tovar, que você falou aí, não tenho. Com o governo, com o governador João? Não, o governador João nunca tocou em assunto de Tribunal de Contas comigo. Nem com o Hugo Mota? Nem já conversei com o Hugo Mota sobre o Tribunal de Contas. Já conversei com o Hugo Mota algumas vezes sobre o Tribunal de Contas. Mas o governador João nunca conversou comigo sobre o Tribunal de Contas. É bom que se diga isso e diga-se a verdade. A Assembleia Legislativa da Paraíba tem alguma participação nesse momento que o governo defende e divulga a Paraíba, de Paraíba estar avançando, de, enfim, índices positivos na economia, no turismo? Como é que o senhor se sente aí dentro desse processo para poder ser, inclusive, um representante, se for eventualmente, dessa base, desse projeto governista para 2026? Com toda certeza. A Assembleia da Paraíba tem um papel fundamental no desenvolvimento da Paraíba, não só do governo João, do governo Ricardo também. Foi a Assembleia que deu a Ricardo a governabilidade necessária
para ele fazer um grande governo, o segundo governo dele, capaz até de eleger o governador João. Foi o governo Ricardo, com toda a sua grandeza, que elegeu o governador João. E durante o governo do João, nós, enquanto Assembleia, demos todas as condições políticas para o governador fazer as suas políticas públicas, cada vez mais desenvolvendo a nossa Paraíba, levando obras para o interior, obras estruturantes que dialogam com a qualidade de vida, dialogam com a educação de qualidade. Eu fico muito feliz. Eu hoje mesmo participei de um evento na educação, lá na escola em Mangabeira. Fiquei muito feliz em ver o povo satisfeito com o governador João, com o secretário Wilson, né? E eu lembro de uma fala minha, que é muito própria, e eu sempre digo que nós, brasileiros, ainda não vivemos uma democracia plena. Por quê? Porque a educação privada aqui, ó, ainda está, o nível de qualidade ainda está superior à educação pública. Então a educação privada está aqui em cima, um nível superior à educação pública. Desta feita, os filhos do rico que estudam na escola privada conseguem mais conhecimento, adquirem mais conhecimento e nos vestibulares da vida passam nos melhores vestibulares, nos melhores cursos. Nos concursos públicos da vida, eles passam nos melhores concursos públicos, como também conseguem conhecimento para trabalhar na iniciativa privada com mais êxito. Então, para que esse país seja uma democracia plena, é preciso que a educação pública tenha o mesmo nível em termos de qualidade com a educação privada, porque aí os filhos do povo vão disputar de igual para igual com os filhos do rico, os melhores vestibulares, os melhores concursos públicos, e se quiserem ir também para a iniciativa privada, também vão disputar de igual para igual os cargos da iniciativa privada. Aí sim teremos uma democracia plena nesse país. E esse trabalho de oferecer um governo as condições políticas necessárias é um trabalho da Assembleia. Eu disse no início, vou dizer aqui agora de novo, o governador João nunca gastou um minuto do tempo dele com a Assembleia, porque nós, deputados da oposição e do governo, temos nossa responsabilidade e entregamos ao governador João as condições políticas para que ele possa fazer cada vez mais uma Paraíba melhor e mais justa para todos. Tá aí, presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Adriano Galdino, muito obrigado pela sua presença aqui no Frente a Frente. Eu que agradeço, fiquem todos com Deus e vamos para a luta. Afinal, sem luta a gente não chega a lugar algum. E eu quero lutar para fazer para todos nós paraibanos uma Paraíba melhor e mais justa para todos. Que Deus me dê saúde e paz para que eu possa, no futuro, voltar aqui novamente, dialogar com o Luiz e com todos vocês que estão nos assistindo através da TV Arapuã. Fiquem com Deus e até breve, se Deus assim me permitir. Tá aí, Adriano Galdino, presidente da Assembleia aqui da Paraíba. Vamos ficando por aqui. A você o nosso abraço. Muito obrigado pelo carinho sempre da sua audiência. Até a próxima segunda, se Deus quiser.